Há na Bíblia muita poesia, e aí surge uma pergunta: a poesia pode ser considerada a palavra de Deus? O fato da poesia estar na Bíblia não descaracteriza a palavra de Deus? É sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo. Me acompanhe. Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu estou iniciando uma série de vídeos sobre poesia bíblica. Estou intitulando Poesia Bíblica, Literatura e Sensibilidade. A ideia é apresentar uma abordagem à poesia na Bíblia de modo que a gente consiga perceber a sensibilidade, a sua linguagem diferenciada e o modo como a poesia bíblica se comunica conosco. Antes de prosseguir, algumas informações a meu respeito. Eu tenho doutorado em estudos literários da Bíblia. Há mais de 20 anos eu escrevo, ensino, pesquiso sobre leitura da Bíblia como literatura e sou professor na pós-graduação em letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu já produzi mais de 30 livros e é um prazer te guiar nessa caminhada maravilhosa da leitura literária da Bíblia. Vou ler para vocês agora 2 poemas. O primeiro deles é um poema chamado Secular, um poema de Fernando Pessoa, intitulado Mar Português. Acompanhe a leitura. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Agora vamos ler um trecho do Salmo 103, versículos de 1 a 5, que também é um poema. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Os 2 textos são poesia. A gente não tem dificuldade com a poesia, eu imagino. Imagino que a maioria de nós goste de poesia, goste do balanço das palavras, do ritmo, das imagens que surgem. Enfim, a poesia sempre nos cativa. É importante dizer que a Bíblia, ou na Bíblia, há muita poesia. Embora a poesia bíblica, em geral, seja um tanto diferente da poesia ocidental, essa poesia que a gente conhece, elas ainda são poesia e elas ainda possuem elementos em comum. Torno a dizer, a Bíblia tem muita poesia. Isso então faz com que a gente pense a importância da poesia dentro da Bíblia. Só para a gente lembrar, há na Bíblia os chamados livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos. Mas não apenas isso. Nos livros proféticos há muitos trechos em formato de poesia, ou muito do texto profético dos profetas, sejam os maiores ou sejam os chamados menores, muitos dos textos deles estão em formato de poesia, são poesia. Nós temos também dentro de livros bíblicos, livros narrativos, algumas passagens em forma poética. Eu vou citar alguns para você ter uma noção disso. Nós temos a bênção de Jacó sobre os seus filhos em Gênesis 49. Nós temos o cântico de vitória de Moisés em Êxodo 15. Temos igualmente as bênçãos de Balaão sobre Israel no livro de Números, capítulos 23 e 24. Temos a bênção de Moisés sobre Israel em Deuteronômio 33. E temos também o cântico de Débora em Juízes 5. Há mais, mas eu queria só mencionar estes aqui para a gente ter noção de como a poesia está tão presente no Antigo Testamento.
Mas o Novo Testamento também tem poesia. Ele não tem nenhum livro inteiro na forma poética, mas há vários fragmentos poéticos do Novo Testamento. Veja só, nós temos os cânticos de Maria, Zacarias e Simeão no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e 2. Nós temos o chamado prólogo no Evangelho de João, no seu primeiro capítulo. Nós temos no Evangelho de João também, no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, toda ela em forma poética. Temos hinos de louvor a Deus no final de Romanos 8 e em 1 Coríntios 13. Há também cânticos cristológicos, poemas que exaltam Jesus Cristo como Cristo de Deus, em Filipenses capítulo 2 e Colossenses capítulo 1. Veja só, isso tudo mostra como a poesia é bastante importante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí vem a pergunta que eu coloquei no início. O gênero poético pode ser palavra de Deus, com toda a sua característica de comunicação? O fato de poemas estarem na palavra de Deus, isso não altera o sentido desses poemas? Isso é um problema para o cristianismo em geral. Afinal, a poesia nos textos bíblicos tende a ser abordada de forma dogmática, ou seja, convencional ou do ponto de vista de um raciocínio lógico para tentar desenvolver dogmas. Só que a poesia não foi escrita para isso. Ou, em outras palavras, há o risco de, pelo fato desses poemas estarem na Bíblia, eles serem tratados de forma diferente, como o poema deveria ser tratado, então a gente corre o risco de que o cânon, ou seja, a organização dos livros da Bíblia, a organização da própria Bíblia, apague esse gênero poético. Esse é um grande problema para nós, até porque a gente aprende, uma das primeiras lições quando a gente vai interpretar a Bíblia, é que a gente precisa entender em que gênero o texto está, um gênero legal, um evangelho, uma carta, um poema, e a partir das características desse gênero literário, a gente então vai ler e vai interpretar. Vamos ver um exemplo disso, desse perigo da gente pegar uma poesia e interpretá-la como um texto que não é poético, como se fosse um texto racional. Eu cito aqui o Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Veja, isso é um poema, é um verso poético que está dentro do Salmo 51, que ele é todo ele um poema. Há um texto de doutrina chamada Confissão de Fé de Westminster, que foi produzida no século XVII. Então, nela você tem parágrafos onde você tem declarações teológicas, dogmáticas, e depois você tem embaixo textos da Bíblia que dão apoio para essas afirmações teológicas. E ali no capítulo 3, a Confissão de Fé, quando fala sobre o ser humano como pecador, esse capítulo 3 vai dizer assim, eu leio para vocês. Sendo eles, ele está citando Adão e Eva, sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado, foi atribuído a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a todos ou a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. A linguagem não é muito simples, mas o que ele está dizendo é assim, que o fato de Adão e Eva terem pecado e serem os primeiros seres humanos, ou aqueles que dão início aos seres humanos, isso faz com que o pecado deles se transmita a todos os seres humanos. Então, à medida que os seres humanos vão nascendo, eles vão nascendo em pecado, ou nesse pecado de Adão e Eva. E aí, entre aqueles versículos ou textos bíblicos usados para dar suporte a essa afirmação teológica, entre eles está o Salmo 51, versículo 5, que eu acabei de ler para vocês. Então, esse texto ele é usado para dizer que nós somos pecadores em virtude de sermos descendência de Adão. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que o texto poético, aquele verso poético quer dizer? Veja, é importante a gente ver o poema todo e ver o contexto do poema, do Salmo 51. O Salmo 51, ele está num contexto de tristeza. O autor que o produz está muito triste porque ele tem uma consciência de fazer coisas erradas, e mais do que essa consciência, ele tem a prática de fazer coisas erradas. Ele diz no versículo 1, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, ele é um cara que tem consciência que faz muita coisa errada e procura Deus pedindo o perdão.
A partir do versículo 3, o salmista fala: eu conheço as minhas transgressões, né, os meus erros, e o meu pecado está diante de mim. Quer dizer, eu tenho consciência, eu vejo que eu faço coisas erradas. E no versículo 4, ele afirma que pecou. Ele diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. E aí vem o versículo 5 que eu li anteriormente: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então vejam, o que esse poema está dizendo? Que essa pessoa está muito triste porque tem feito coisas erradas. Ele reconhece que ele é pecador, ou seja, não no sentido de que ele tem uma ascendência pecaminosa em Adão e Eva, mas ele reconhece que ele faz coisas erradas. E que ele não somente faz coisas erradas, mas que, numa linguagem do exagero, que é típica da poesia, que ele faz tudo errado. Tudo que ele faz é errado. E para enfatizar isso, então, ele diz que desde o seu nascimento ele já está errando. Mais do que isso, ele diz que desde quando ele foi concebido, desde quando a mãe dele engravidou, as coisas já estavam erradas. O que isso quer dizer? O que eu estou querendo dizer para você? Que esse texto do Salmo 51, versículo 5 do Salmo 51, que é um texto poético, ele não quer fazer uma afirmação dogmática, de um dogma de que o ser humano é corrupto, o ser humano pertence a uma geração pecaminosa, porque isso vem desde Adão e Eva, etc. e tal. O que o salmista está fazendo é falar da sua experiência pessoal particular, num certo momento da vida, porque em outro ele poderia estar alegre. Mas num certo momento da vida, onde as coisas estão dando errado, e ele tem consciência que ele está fazendo as coisas erradas, e nessa linguagem de exagero, ele fala dessa experiência como uma coisa que o acompanha desde o nascimento. E aí a gente precisa retomar um princípio básico e fundamental na Bíblia, que as palavras humanas, elas se transformam em palavra de Deus. Então você tem um profeta, você tem um evangelista, enfim, você tem o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, que seja. E quando eles escrevem, o que eles escrevem se transforma, a palavra deles se transforma em palavra de Deus. Então não é difícil reconhecer isso nesses textos discursivos ou dos evangelhos. É um pouco mais difícil a gente entender isso dentro da poesia. Dentro da poesia, eu acho que é bastante difícil a gente entender isso. Agora, há um conceito muito importante, aí a gente precisa entender, um conceito bastante importante dentro do Antigo Testamento, principalmente, que faz assim, esse conceito ele entende que, por exemplo, os primeiros 5 livros, chamados de Moisés, ou Pentateuco, e os livros proféticos, eles são a palavra de Deus para o seu povo. Por exemplo, os profetas trazem aquela palavra, assim diz o Senhor, e aí fica fácil entender que a palavra que o profeta está falando é uma palavra que provém de Deus. Então esses seriam livros que mostrariam então a palavra de Deus para a humanidade. Ao mesmo tempo, ou por outro lado, os livros poéticos representariam a resposta do ser humano a Deus. Então, os sentimentos expressos, as dores ou as alegrias expressas em forma poética, seria uma forma de eu e você, da gente responder a Deus. Eu recebo de Deus a palavra dele, mas eu também respondo a essa palavra através dos meus sentimentos, das minhas ações e das minhas vivências. Então, a gente tem aqui um equilíbrio entre a fala de Deus e a nossa reação a ele. Deus nos fala, nos ensinando, nos orientando, trazendo leis, exigindo, colocando história de pessoas para nos ensinar. E nós, por nossa vez, respondemos a Deus com adoração, com louvor, com pedido de perdão, com pedido de ajuda, que se manifestam em boa parte das vezes na poesia e na linguagem poética. É importante, então, a gente dizer aqui que Deus faz com que as palavras do ser humano, os sentimentos do ser humano expressos nas suas palavras, se transformem na sua palavra, a Bíblia. Então, a palavra humana, que manifesta dor, sentimento, alegria, se transforma, ao entrar na Bíblia, na própria palavra de Deus. Isso significa que ler a poesia bíblica como palavra de Deus vai expressar um encaminhamento ou orientação das formas como nós podemos sentir, né? A gente não pode sentir tudo. A própria Bíblia se preocupa em manifestar caminhos pelos quais a gente pode expressar a Deus o nosso sentimento. E esses caminhos sempre são de forma poética. Então a gente pode estar triste e existirão poemas que manifestarão a nossa tristeza. A gente pode estar alegre, outros poemas, outros salmos ou poesias vão expressar a nossa alegria. A gente pode estar pensativo,
existirão poemas que irão manifestar isso. Essa é a coisa linda da Bíblia, permitir que existam poesias para expressar aquilo que há de, às vezes, muito profundo no nosso coração e na nossa vida. E essa forma de ver a poesia dentro da Bíblia tem duas implicações que eu queria destacar para vocês. A primeira delas é a gente colocar no nível de igualdade a poesia a outros textos que talvez a gente ache mais importantes, como eu falei, textos proféticos onde Deus se manifesta, ou um texto onde Moisés fala, ou um texto onde Jesus fala. A poesia, por estar na Bíblia, tem o mesmo peso e a mesma importância. A gente precisa entender isso porque isso é muito importante para a gente. Uma segunda implicação é que a gente precisa aprender a respeitar os nossos sentimentos. Porque às vezes quando a gente está vivendo com Deus, no nosso dia a dia, ou quando a gente está lendo a Bíblia, a gente pode ter a tendência de minimizar ou abafar os nossos sentimentos. Né? Deixa só o que Deus quer e o que eu sinto, o que eu penso, o que está acontecendo comigo, eu deixo em segundo lugar. A poesia bíblica ensina a gente a mudar essa postura. A gente precisa prestar atenção nos nossos sentimentos e a gente precisa ver se eles se adaptam, se eles estão conversando com os sentimentos dos poemas bíblicos. E também usar os poemas bíblicos para canalizar os nossos sentimentos. Esse seria talvez o papel principal da poesia dentro da Bíblia. Para finalizar, eu retomo a pergunta inicial. A poesia que está na Bíblia pode ser compreendida como palavra de Deus? Eu espero que tenha ficado claro para você que pode sim. A poesia é palavra de Deus. Desde que a gente respeite o gênero poético, a gente entenda que a poesia está falando de sentimentos, de dores, de emoções, a gente não faça da poesia canal para fazer doutrina, ou pelo menos não entender esses textos dessa forma conceitual, a gente entenda o texto dentro da motivação pela qual ele foi escrito, e que a gente então consiga viver com a poesia da mesma forma que a gente vive e convive com os outros gêneros literários. Talvez, ao final desse vídeo, algumas dúvidas tenham surgido aí na sua cabeça, né? Ou alguma coisa causou ruído. Se houve isso, coloque a sua pergunta, coloque um texto bíblico que você não está entendendo, que você acha que talvez não encaixe o que eu falei. Eu vou gostar muito de te ouvir e, de repente, tentar te ajudar a conversar com você. Se você gosta de poesia, coloque uma poesia, vai ser muito bacana. Eu gosto demais de poesia, eu também ensino muito poesia na universidade. Coloque uma poesia para eu conhecer o seu gosto, ou de repente um salmo bíblico que é preferido por você. Vai ser bacana você interagir comigo, tá bem? E aí dê o seu like, compartilhe, participe desse canal, ajude esse canal a crescer. Eu sou João Leonel.